que toca o movimento. E a nossa turma quando junta é nós que toca o movimento. E a nossa turma quando junta é nós. Essa pergunta parece, na medida que nós estamos vivendo uma pandemia, né, como se diz, essa pergunta pode parecer obsoleta, uma vez que não vai ter. Mas e o Tusca? Você é contra ou você é a favor do Tusca? Não é uma questão de ser contra ou a favor. O Tusca, ele é uma festa aqui na cidade, já tradicional, de muitos e muitos anos, e até pelo perfil da cidade, que nós temos 2 universidades públicas aqui, mais a universidade particular, que é a Unicep. Então, isso faz parte da cultura da cidade. O que a gente precisa fazer, e eu tenho visto que a cada dia, a cada ano, as coisas estão se profissionalizando, é regulamentar isso. É regulamentar. Não pode vir uma festa para a cidade que prejudique o dia a dia do cidadão. Então, nós lembramos, quem conviveu aqui, quem convive aqui em São Carlos lembra que tinha o curso, né? Que era aquelas caminhadas. Né? Que era o mais complicado. Sim, existiam muitos problemas. Isso aí já foi retirado. Então, algumas adaptações, pelo tempo que a gente vive, elas vão ser realizadas mesmo, vão ser feitas. Agora, não há possibilidade de você chegar e falar assim, não queremos mais o Tusca. O Tusca, na realidade, é um torneio esportivo. Em teoria, sim, né? E aí ele se tornou, com o decorrer do tempo, um pouco diferente. Então, nós precisamos resgatar a origem dele e também incentivar as coisas boas, as práticas boas. Há uma proibição de festa? De jeito nenhum. Festa é um momento de confraternização, de bate-papo, mas tudo isso precisa ter um limite. Então, é esse limite que precisa ser colocado pelo poder público. Acho que Pois não. Para um bom entendedor, já deu para entender bem o que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele não iria proibir o Tusca, categoricamente, mas que os excessos iriam ser avaliados, né? Lógico. Bom, essa pergunta aqui é interessante porque qual a sua opinião sobre a junção das secretarias num só local? Se eu não me engano, parece que só tem 2 cidades mais conhecidas, que se chama Bucareste, na Romênia, e lá enfim, que é bem afastado. Sim. E pessoas que dizem que ali onde o pessoal está querendo fazer a secretaria não é tão afastado assim, mas não é centrão ali, né? O que você acha dessa junção de todas as secretarias num só local? Tudo isso precisa ter um planejamento. Muito se fala ali do prédio da antiga Faber, né? Ali a gente sabe que não é um lugar adequado pela questão do custo financeiro, porque você teria que desapropriar o prédio, depois você teria que fazer uma reforma no prédio, tá, para instalar uma prefeitura e com todas as secretarias. É muito mais barato e econômico você pegar uma área e construir algo novo. Talvez esse valor ficaria pela metade do preço só da compra do prédio. Então, é interessante sim, isso tem que fazer parte de um planejamento, nós entendermos como vai funcionar essa união de todas as secretarias, estarem todos no mesmo lugar, fazer uma cidade administrativa, né? Isso que é importante. A gente tem alguns exemplos sim, aqui no país, aqui no Brasil, e isso deu certo. Só que nós precisamos ver quais são as prioridades da cidade de São Carlos. Hoje, eu entendo que a prioridade é a falta de água, que nós precisamos acabar com a falta de água, e nós vamos acabar se a população entender que nosso projeto é o melhor para a cidade. Nós precisamos entender que a questão da saúde está sofrendo muito na cidade de São Carlos. Então, hoje nós temos algumas prioridades, e a gente vai analisar com muita cautela tudo isso. Então, você é a favor de manter todas juntas, mas não no local que está, é isso? Não. Hoje elas estão separadas, né? Hoje elas estão separadas. Ali do prédio da Faber, eu não sou favorável pelo custo financeiro que nós teremos lá. Mas de juntar elas no local. Isso é interessante. Sim. E essa questão aí da junção com a injunção, da cultura com o esporte? Porque teve uma época que a cultura estava unida, estava anexada
à educação. Sim. Agora está ao esporte. Você acha isso aí um absurdo? Você acha normal? O que você acha? Isso vai de acordo com os interesses de cada governo, né? Então a política desse governo entendeu que a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Cultura deveria tomar um rumo em comum. Eu entendo que a cultura ela tem perna própria. Então ela pode ser uma secretaria autônoma ali, ou se não, se juntar à educação, eu entendo que é mais viável e mais adequado até. A cultura na educação. E a cultura tem, você fala perna própria, não são departamentos, isso é uma secretaria de cultura. Sim, então, quer saber que teria condição para isso? Tem. São Carlos já teve uma coordenadoria de cultura e funcionava de uma maneira muito interessante. Então a gente precisa avaliar tudo isso e ver se São Carlos tem capacidade atualmente para bancar uma Secretaria de Cultura. Não adianta você criar uma secretaria, e aí eu dou o exemplo da Secretaria de Deficientes, que ela foi criada, e eu pergunto qual é a verba que vai para a Secretaria de Deficientes? Qual é a verba que vai para a Secretaria de Infância e Juventude? Então não adianta você criar a secretaria e não colocar no orçamento um valor para a realização de projetos. Sim, claro. E aí está falando de verba, e essa questão do Rio Gregório aqui, né? Não tem tanta questão do Rio Gregório. Tem gente que brinca, aliás, não é brincadeira, né? E diz que as enchentes do Rio Gregório já vieram um cartão postal de São Carlos, né? Se referindo ao Rio Tâmisa, na Inglaterra, que virou realmente um cartão postal. O que você acha que dá para corrigir como esse negócio da enchente? Você tem algum plano para isso? Olha, o que nós precisamos é corrigir. O plano ele existe, existem projetos que já foram feitos, mas eles nunca foram executados. Porque aqui em São Carlos nós sofremos com um problema muito sério, que é você esquece do problema até ele acontecer novamente. Então nós passamos 2 anos e meio, 3, sem enchentes nenhuma no mercado municipal e ali afetando os lojistas. O poder público esqueceu disso completamente. Quando veio a enchente, aí o pessoal começou a correr para tentar resolver o problema. É isso que não pode acontecer. Nós precisamos ter a prevenção. Nós sabemos que essa não é uma obra barata e essa não é uma obra que se faz em curto prazo. Então precisa ser feito de pouquinho em pouquinho para daqui a alguns anos esse problema ser solucionado aqui na nossa cidade. Mas não dá para fazer uma gestão só? Talvez não, talvez não. Mas dá para fazer muita coisa em uma gestão. O que precisa ser é iniciado o projeto. Se você não inicia o projeto, nada vai acontecer. Como nessa atual gestão, que nada aconteceu durante todos esses anos. Sim, sim. E Neto, uma pergunta aqui agora, um pouquinho saindo dessa outra questão. Você vai manter chefes de gabinete, os chamados chefes de gabinete? Tem gente que fala que chefe de gabinete é como muito cacique para pouco índio. Sim. Você vai manter esses chefes de gabinete ou não? Isso precisa ser analisado. Nós precisamos fazer uma grande reforma administrativa na Prefeitura de São Carlos. Isso nós vamos analisar com cautela. É muito fácil você falar, tem que cortar chefe de gabinete, eu tenho que cortar diretoria, eu tenho que cortar secretário. Não é assim. Nós precisamos ter uma estrutura adequada para nós comandarmos a cidade de São Carlos. E é isso que vai ser analisado e na hora certa será apresentado para a população. Você quer dizer, está lá dentro para ver o que dá para fazer? É claro. Não é, de fora é muito fácil a gente falar. A gente sabe que algumas funções ali precisam ser alteradas. Mas se o chefe de gabinete exercer a função correta dele, ele tem que ser muito bem aproveitado e não pode ser cortado. O problema é como está sendo usado esse chefe de gabinete. Então é isso que a gente precisa analisar. Sim, inclusive o vereador, na verdade, né, agora ainda vereador, o vereador Leandro Guerreiro, numa entrevista que ele deu para a gente, ele passou que a cidade de São Carlos está falida e que não há verba. O que dá para fazer aqui com essa verba que tem é simplesmente limpar a cidade, foi o jeito que ele falou. Ele estando lá dentro, digamos assim, pelo menos enquanto vereador,
O que você acha disso aí? Ou você acha que não pode nem comentar porque você não tem acesso? Ou você trabalhou no jurídico, você tem algum acesso? Não, isso não por ter trabalhado no jurídico, mas a responsabilidade da cidade estar falida ou não é da prefeitura municipal. E eu não entendo que a cidade está falida, não. A cidade tem algumas dificuldades financeiras e está tendo mais dívidas ainda, estão sendo contraídas dívidas nessa gestão. Então, o que precisa ter é uma boa administração. Se a pessoa que estiver lá não sabe administrar, pode esquecer, gente. Isso, São Carlos não vai dar certo. Só que eu tenho certeza absoluta que com uma boa gestão nós podemos muito mais com a cidade de São Carlos. Sim, realmente. O Neto, uma pergunta interessante, aliás, todas deveriam ser interessantes, acho que são interessantes, né? Sim, claro. Essa aqui eu vou dizer importante. A saúde, né? É um assunto muito longo, se a gente fosse falar aqui, não ia caber na entrevista. Mas a saúde, o que dá para fazer na saúde? Aí, por exemplo, protocolo de atendimento, Santa Casa, UPAs, Hospital Universitário, não é esse trâmite todo já malhado, todo já direcionado. Você acha que está legal? Não digo, mas você acha que está certo isso aí? Como é que é? Olha, se tivesse certo, a gente não teria tantos problemas na saúde. Então, tem muita coisa errada mesmo. Só que para isso você precisa ter pessoas que conheçam da saúde, que conheçam como funciona a saúde pública para resolver o problema. Não adianta você colocar a gente lá só com muita vontade de fazer diferença. Você precisa ter a vontade de mudar e precisa também saber o que fazer. Então, isso aqui na cidade de São Carlos a gente tem sofrido muito, porque qual é o comando que a saúde de São Carlos tem? Secretaria de Saúde. Aí eu pergunto para você, como está a saúde de São Carlos? Vamos trazer e pensar um pouco antes do Covid. A saúde estava boa? Não estava. Não estava. Com o Covid, o que aconteceu? Parece que piorou. Porque você vê ginásio de esportes sendo reformado e não utilizado. Você vê algumas outras ações da prefeitura que não deram resultado. E graças a Deus, aqui na nossa cidade, Está bem baixo. nós temos um índice, um percentual de pessoas infectadas pelo vírus muito baixo. Muito baixo. Universitária, né? Sim. E o Covidão, como estão chamando, onde vai ser colocado um unidade pronto-socorro aí na Avenida São Carlos, vai ser utilizado como um centro de tratamento especializado em Covid. O que você acha da ideia? Não, vamos ver se funciona, né? Isso daí era para ter acontecido no ginásio de esportes, que gastaram mais de 300 mil, no Milton Laio, gastaram mais de 300 mil reais ali em reformas e nunca foi utilizado. Agora vamos ver se eles vão utilizar e realmente fazer funcionar isso daí para a questão do Covid. Espero que sim. Ah, sim.